Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Grato a Deus pela oportunidade de estar convosco nessa noite. Agradeço ao pastor dessa igreja, pastor Washington, pela oportunidade, pela confiança de nos ceder a oportunidade nessa noite. Grato ao pastor Rômulo, que é um amigo que Deus nos deu aqui nessa região, na verdade, desde Brasil Novo. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade de estarmos juntos durante esses dias. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus, Romanos capítulo de número 13. Eu quero cooperar com os irmãos nessa noite e chamá-los a uma reflexão e pontuarmos sobre este assunto. Romanos 13, nós vamos ler o versículo 1 e 2, e depois nós estaremos lendo o versículo de número 7. Nos diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superior, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenância de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Versículo 7. Dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Bendito Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gratos por tudo que o Senhor já tem feito por nós na noite deste dia, gratos pela oportunidade de estarmos reunidos para cultuar o Senhor. Eu te louvo pela vida dos teus servos que já tributaram a ti louvor na noite deste dia. Mas, Senhor, segue-nos nesta noite a oportunidade da reflexão à sua palavra. Portanto, eu te peço agora, no nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome, vem na noite deste dia, Senhor, vem pelo teu Espírito, ministra sobre nós, pois Ele é mestre por excelência, é Ele que conhece o mais profundo do nosso ser. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós neutralizamos nesta noite tudo aquilo que possa tentar roubar a sua palavra, mas que a tua palavra cumpra o propósito pela qual o Senhor a enviará. Pai, e que toda mente nesta noite esteja cativa à sua palavra. Ó Deus, aquilo que não provém de ti seja neutralizado, mas que haja concordância nesse ambiente de culto, e o teu nome seja exaltado. Portanto, vem, ó Deus, vem pelo teu Espírito, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, move-te sobre nós neste lugar, ó Espírito de Deus, nós te pedimos nesta hora, no nome de Jesus. Podem tomar assento. Meus irmãos, eu quero convidá-los nessa noite a refletirmos um pouco sobre este assunto de autoridade espiritual, baseado no princípio que Deus estabelece na sua palavra, de reconhecimento, temor e honra. Eu tenho cooperado com algumas igrejas, com alguns pastores, além da igreja que pastoreio. Eu presido a igreja no campo de Vila Bela, São Paulo, há 18 anos. E esse assunto é um assunto caseiro, é um assunto que Deus nos deu num trabalho de discipulado ministerial. É o trabalho que nós desenvolvemos com a igreja e posteriormente
eu passei a cooperar com alguns pastores no tema de autoridade e no tema de finança especificamente. São os dois temas que eu mais coopero com outras igrejas. E por que isso? Porque esse tema é um tema que todo pastor ensina, tanto finança como autoridade. Mas é também um tema bastante delicado para se trabalhar, porque dá-se a entender que o pastor está legislando em causa própria, quando ele vai falar de finança ou quando ele vai falar de autoridade e princípio de honra. E Deus nos deu uma orientação alguns anos atrás e nos impulsionou para isso. Então estamos aqui nessa noite para dar essa cooperação à igreja aqui em Santarém. Portanto, o assunto é um assunto pastoral, é um assunto que os irmãos já estão habituados a ouvir. Talvez mude um pouco o estilo, a aplicação, mas o assunto, como bem disse o vosso pastor, todo pastor já ensina sobre esse tema. Portanto, irmãos, olhando para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é bom lembrarmos que essa carta é uma carta extremamente teológica, é a carta que faz divisão na nova aliança de forma muito profunda. Por ela, os pais da igreja se converteram, entre eles, Lutério. O capítulo 13 é uma resposta de Paulo à igreja de Roma. Paulo é o autor dessa epístola. Paulo desejou estar em Roma, desejou visitar essa igreja, mas Deus não permitiu, senão Paulo ir a Roma através da prisão, mas não como missionário. Porém, Paulo estava informado de tudo que ocorria na igreja de Roma. E ele responde à igreja os seus questionamentos, escrevendo essa epístola. E no capítulo 13, Paulo traz, irmãos, um tema para responder um questionamento que era feito à igreja de Roma. A igreja questionava da seguinte forma: Paulo, é lícito nós nos submetermos às autoridades constituídas? E eles estavam se referindo aos imperadores, estavam se referindo aos Césares, a homens cruéis e perseguidores da igreja. Quando Paulo vai abordar esse assunto para responder à igreja, Paulo nos traz, meus irmãos, uma riqueza doutrinária nesse tema. Por quê? Porque para responder à igreja no quesito a pergunta feita, Paulo então nos traz a profundidade do tema de autoridade. Se não, vejamos que Paulo começa no versículo 1 fazer uma afirmação que, ao meu ver, é uma afirmação fortíssima. Paulo disse: toda alma esteja sujeita às autoridades superior. E olha o que ele vai dizer: porque não há autoridade que não venha de Deus. Fechou a questão. Não há autoridade que não venha de Deus. Ora, esse assunto é muito profundo. Paulo está dizendo que toda autoridade tem a sua fonte em Deus. Segundo, Paulo disse: e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Algumas traduções diz delegadas por Deus. Então Paulo faz agora uma subdivisão. Primeiro, Paulo mostra que Deus é a fonte de toda autoridade. Segundo, Paulo disse: se alguém está em posição ou alguém usa de autoridade, esse alguém é uma autoridade delegada por Deus. E no verso 2, no versículo 2, Paulo, irmãos, descortina mais profundo ainda, porque ele disse: olha, e quem resiste à autoridade, resiste uma ordem de Deus. O que Paulo está dizendo? A autoridade não se autogoverna. Quando uma autoridade libera uma atitude ou uma palavra, é a própria voz de Deus
que está sendo ecoada sobre essa autoridade que está ordenada por Deus. Já no versículo 3, Paulo então mostra como a autoridade deve ser entre nós reconhecida. No verso 5, Paulo disse: olha, meus irmãos, nós não devemos temer a autoridade por medo, mas nós precisamos temer a autoridade por consciência. Isso para mim é um divisor de água. Paulo está dizendo: não adianta você respeitar a autoridade porque você tem medo da atitude dessa autoridade contra você. Você precisa respeitar a autoridade pela consciência. Guarda essa palavra, consciência. Aí Paulo diz no verso 7 que a autoridade precisa ser reconhecida no nível que ela se encontra. No nível que ela se encontra. Paulo disse: olha, se a autoridade é digna de receber tributo, pague a ela tributo. Se essa autoridade precisa ser temida, tenha temor. E no verso 5 ele vai dizer do respeito à autoridade. E aí ele fecha dizendo: e se essa autoridade é digna de honra, honre ela. Mas Paulo usa a seguinte palavra aqui: dai a cada um o que deveis. Então isso aqui é uma dívida, não é condicional. Eu não vou optar, eu não vou decidir se eu honro ou deixo de honrar, se eu respeito ou deixo de respeitar, se eu temo ou deixo de temer. Paulo disse que isto aqui é pagamento, é boleto em aberto. Se não pagar, vai dar protesto, com certeza. Ou seja, eu não tenho opção, eu devo pagar. Preciso reconhecer e efetuar o pagamento. Pois bem, mas se tudo isso Paulo descreve aqui no capítulo 13, cabe uma pergunta então: o que é autoridade? O que é autoridade que Paulo está dizendo que só Deus possui? O que é autoridade que Paulo está dizendo que se resistir não tem habeas corpus, não tem liminar, não tem nenhum processo que pode lhe livrar? Olha a afirmação do apóstolo no versículo 2 aí. Paulo disse: se resistir, já está condenado. O único detalhe, se nós fôssemos tratar desse assunto com mais amplitude, nós iríamos ver que pode se discutir a dosometria da pena, como se diz no direito. Você pode discutir até que nível vai ser condenado, mas o fato é, a condenação é automática. E por que a condenação é automática? Porque aqui não se trata de conduta, aqui se trata de princípio, e princípio é aquilo que Deus não negocia. Princípio, Deus não negocia princípio. Portanto, o pecado de conduta é o pecado contra a santidade de Deus. Agora, o pecado de princípio é o pecado contra a justiça de Deus, ou seja, contra o caráter de Deus. E pecado contra o caráter de Deus é colocar em xeque os seus atributos, pois só Deus é onisciente, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente. Então, quando eu quebro o princípio, eu estou dizendo: Deus não é tão onipotente assim, porque Ele não agiu. Deus não é tão onisciente assim, porque Ele não fez nada. Por isso que nós vamos ver do Gênesis ao Apocalipse, sempre que princípio foi quebrado, Deus quebrou também. A condenação, quando eu quebro o princípio, ela é automática. Por quê, pastor? Porque olhando para o texto, nós vamos entender que autoridade não é uma pessoa. E aqui tem um grande equívoco. Então eu olho para alguém e vejo essa pessoa como autoridade. Mas a autoridade, ela vai além da pessoa. A autoridade, ela está sobre a pessoa. Ela não pertence à pessoa. A autoridade é maior do que a pessoa. E o que é autoridade então, na visão de Paulo? Na visão de Paulo, a autoridade é a metodologia ou o sistema pelo qual Deus governa. Deus não governa
pelo seu poder, embora o tenha. Deus governa pela sua autoridade. Deus governar pelo seu poder seria Deus não respeitar o nosso livre-arbítrio. Mas Deus não governa pelo poder, Ele governa pela autoridade. Então, autoridade é o sistema pelo qual Deus governa. Por quê? Porque Deus, irmãos, é quem institui todo o sistema de governo. Por quê, pastor Edi? Porque governo tem um propósito: estabelecer ordem. Estabelecer ordem. Deus é ordeiro, meus irmãos. Deus é um Deus de ordem. Então por que é que Deus estabelece a sua autoridade? Para que haja governo. E qual o propósito de Deus estabelecer governo? Para que haja ordem. E a ordem gera o quê? Gera a unidade. E Deus só opera aonde tem unidade. A Bíblia diz que aonde tem o princípio da unidade, ali, diz o Salmo 133, ali aonde? Ali aonde tem unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então o compromisso de Deus é aonde há unidade, através de um governo estabelecido. E esse governo só pode estar estabelecido se tiver o princípio da autoridade. E o que é esse governo? É o governo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui nessa noite: Deus não perde o controle de nada, meus irmãos. Deus é soberano e governa no mundo espiritual, governa no mundo físico e governa no mundo dos homens. E como é que Deus governa, pastor? Ele governa através da sua autoridade. Mas como assim? Paulo disse: se alguém está em posição de autoridade, esse alguém foi delegado por Deus, ou ordenado por Deus. O que é isso então? Esse Deus que é grande, que é soberano, Ele pega da autoridade que é dele e estabelece quem Ele quer. Aqui é um princípio divino, porque eu posso não simpatizar com a autoridade, eu posso não gostar do perfil dessa autoridade, mas isso não é particularidade minha. Por quê? Porque a autoridade não pertence a mim e não pertence à pessoa que recebe a autoridade. A autoridade pertence a Deus e Ele estabelece sobre quem Ele quer. A Bíblia diz que Jesus chamou para si os que Ele quis, e até hoje continua esse critério divino. Por exemplo, a Bíblia mostra Deus delegando a sua autoridade no mundo espiritual. A Bíblia diz que entre os querubins, Deus chamou um querubim. Havia muitos querubins, mas um Deus chamou. Esse que Ele chamou, a Bíblia diz que Ele separou, ungiu ele foi separado. Mais ainda, a Bíblia diz que Deus pôs nele a sabedoria. A Bíblia diz que Deus pôs nele um brilho superior a todos os demais. A Bíblia diz que ele era o diapasão, o afinador, ele era o aferidor da medida. Por ele, os outros tinham o padrão. Qual era a função dele? Governar sobre todos os anjos. Quem era ele? Uma autoridade estabelecida por Deus. Agora veja o princípio divino: Deus chamou, Deus ungiu, Deus estabeleceu sobre pedras preciosas, e diz a Bíblia que as mesmas pedras Deus pôs sobre ele. Ezequiel 28, a partir do verso 12, Ezequiel registra isso. Quem é ele então? Ele deixa de ser comum, guarde essa palavra, ele deixa de ser comum, ele passa a ser especial. Por quê? Porque todo aquele que Deus chama e coloca a sua autoridade, ele deixa de ser comum. Por quê? Porque sobre ele está a autoridade divina, e aonde está a autoridade divina, Deus exige temor, respeito e honra. Por quê? Por causa da sua autoridade que está estabelecida. Mas Deus também delega a sua autoridade, por exemplo, na natureza. Nós vemos Deus delegando a sua autoridade na natureza. Quando Deus recria a terra, por exemplo, a Bíblia diz que Deus estabelece
governo, coloca o sol para governar de dia e a lua para governar à noite. Para quê? Para que haja ordem perfeita em todas as coisas. Olha que agora no final da tarde, o sol foi se retirando. Por quê? Porque a terra girou e a lua assumiu o governo. A lua vai governando até amanhã pela manhã, dependendo do local, 5 horas, 5 e meia, 6 horas da manhã, o sol vem apontando, e quando o sol chega, a lua se retira. Por quê? Porque dali para frente ele assume o governo. O que significa isso? Quando um está presente, o outro se ausenta automaticamente. De vez em quando acontece um processo aí que alguém disse que o sol e a lua se encontrou ao mesmo tempo, chamado de eclipse. Alguém busca lá uma lupa para tentar enxergar, e aí quando alguém viu aquilo, a televisão mostra e pergunta: o que você viu? Olha, eu vi um negócio esquisito, não estava nem de dia nem de noite, tinha lugar que estava mais escuro, tinha outro lugar que estava mais claro. Mas por que isso? Porque quando dois tentam governar ao mesmo tempo, não funciona, não tem direção correta, você não sabe o que está acontecendo, porque no princípio de autoridade, Deus não estabelece dois governos no mesmo lugar, porque a autoridade é Deus governando através da autoridade que Ele estabeleceu. Por isso que quando um governa, o outro automaticamente está ausente. Veja um princípio desse, por exemplo, no casamento. Casamento tem a autoridade do esposo sobre a esposa para governar. Com quem Deus conta em autoridade? Com o marido. A esposa coopera, a esposa auxilia, mas de vez em quando acontece dos dois querer governar ao mesmo tempo, e aí os filhos, por exemplo, ficam perdidos. O pai disse vai, a mãe disse fica, o menino não sabe se vai, não sabe se fica. Por quê? Porque tem dois governando ao mesmo tempo, e Deus não trabalha assim. Aonde Deus estabelece o governo, é ali que Deus vem através da sua autoridade. Quantos podem entender isso nessa noite? Deus estabelece a sua autoridade no mundo dos homens. Será, pastor? Diz sim. Todo sistema de governo é estabelecido por Deus. Pastor, mas e esses governos seculares que nós temos aí? Olha o prefeito, olha o governador, olha o presidente da república, olha isso, olha aquilo. Meu irmão, deixa eu dizer, Deus se manifesta de 3 formas distintas na sua vontade. Deus trabalha na vontade soberana, Deus trabalha na vontade permissiva e Deus trabalha na vontade condicional. O que é vontade soberana? É quando Deus decide sem perguntar para mim e nem para você. Por exemplo, para o trabalho no reino, Deus usa sempre vontade soberana. Ele disse a Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança. Deus disse: não diga que tu és uma criança, porque do ventre eu te escolhi, as nações eu te dei. O que é isso? Vontade soberana. Sabe o que Deus está dizendo? Jeremias, você não tem direito de escolha, eu resolvi por você. Entre os salvos, Deus chama para o trabalho. Deus não predestina para a salvação, mas Deus predestina para serviço. Por quê? Porque quem Ele chama para o reino, para trabalhar, Ele põe sobre ele a sua autoridade, e o critério é dele, irmão. Quanta gente aqui, se fosse dar oportunidade, diria: eu não queria servir. Quantos obreiros dizem: eu não queria ser obreiro? Mas Ele te chamou, te estabeleceu. E tem um detalhe, irmão: Deus trabalha com quem Ele quer. Eu vou repetir isso nesta noite. Moisés, por exemplo, quando foi chamado por Deus, a Bíblia diz que Moisés disse: Senhor, eu não tenho condições de ir, eu não tenho condições de chegar até Faraó. Deus disse: Moisés, é você. Moisés disse: eu não, manda outro. A Bíblia diz que Deus chamou Arão e disse a Moisés: tem lá Arão, o seu irmão. Olha o que Deus faz. Moisés tinha dificuldade de fala, dificuldade de clareza na fala, na pronúncia. O que Deus faz? Deus disse: Moisés, não tem problema, eu vou falar com você e você fala com seu irmão. Mas irmão, peraí, por que Deus não falou direto
direto com Arão. Não. Deus coloca o irmão dele para auxiliar ele e diz: Moisés, eu falo contigo e tu fala com Arão. O que é isso? Vontade soberana. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, você tem dificuldade, mas eu trabalho com a tua dificuldade. Moisés, você não consegue, mas eu faço com que você consiga. Por quê? Porque Arão vai ser boca, mas você vai falar como Deus. Que critério é esse? Deus está dizendo: eu falo com o Gaguinho fala com o Certinho fala com o Faraó, porque o critério é divino, ele fala como ele quer. Lembra de Jonas? O profeta se recusa a ir a Nínive. A Bíblia diz que ele compra a passagem para ir no sentido oposto. Deus visita o navio, sacode o navio pede a carga, pede Jonas que o lance no mar. A Bíblia diz que quando ele está sendo lançado no mar, Deus prepara um grande peixe, o engole, o transporta, o leva à terra firme e Deus o dirige a Nínive. Que processo é esse, irmão? Por que Deus não colocou outro no lugar de Jonas? Por quê? Porque a vontade soberana, Deus usa quem Ele quer. O navio pede a carga, o peixe tem dificuldade com a comida parada no estômago, 3 dias sem fazer digestão, mas Deus cumpre a sua vontade e leva o profeta aonde Ele quer. Por que isso? Porque o critério é divino, mas Deus se manifesta à vontade permissiva. E aqui disse Daniel, no capítulo 2, do verso 20 ao 22, Daniel disse: é Ele quem estabelece rei e quem depõe rei. Deixa eu te dizer, Deus respeita os princípios estabelecidos. Qual é o princípio que rege hoje? Democracia. Qual é o princípio que rege hoje? É o voto. Pois bem, você vota, você elege alguém, ele senta para governar, ele tem autoridade porque é um princípio divino, mas Deus é quem controla todas as coisas. Você crê que só governa quem Deus quer? Alguém está preocupado dizendo: pastor, lá no Oriente Médio, olha, o presidente do Irã pode explodir a qualquer hora porque tem lá uma bomba nuclear, e se ele apertar o botão, o outro diz: o russo também tem, o outro diz: o da Coreia do Norte também tem. E eu disse: irmão, fique tranquilo, ninguém vai apertar botão a hora que quer não. Por quê? Porque entre o botão e a mão dele tem a mão de Deus. Deus não perde o controle de nada, e só governa, tudo acontece só quando ele o homem que alguém pensou que ia apertar o botão, apertaram o botão dele, ele desceu no helicóptero e já morreu. E Deus continua no trono governando, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Olha para Nabucodonosor. A Bíblia diz que Deus o pegou e o chamou de seu servo. Estabeleceu Nabucodonosor. A Bíblia diz que ele cresceu, edificou a grande Babilônia, e logo o orgulho tomou conta do coração dele. Sabe o que ele fez? Ele tentou acessar algo que Deus não negocia. O que? A glória. Deus disse para Isaías: a minha glória eu não dou a outrem. Irmão, Deus dá graça, Deus dá unção, Deus dá poder, Deus dá dons espirituais, mas a glória, se tentar acessar a glória, Deus abate, porque a glória é dele, a glória é dele, a glória é dele. Diz a Bíblia que Nabucodonosor, olhando a grande Babilônia, a construção que ela havia feito, o jardim suspenso, uma das 7 maravilhas do mundo, ele olha e disse: essa não é a Babilônia que cuidado com o eu edifiquei. Deus disse: o quê? Eu lhe chamo de meu servo, e você disse que foi você. A Bíblia diz que Deus tirou ele do trono, botou lá no campo para comer capim. Ficou um negócio esquisito, tinha pena como ave, pastava como boi. 3 anos e meio levando chuva e orvalho no lombo, até que um dia levanta o focinho comprido, e a Bíblia diz que ele entendeu que o céu reina. Quando ele entendeu que o céu reina, Deus recuperou o juízo dele e estabeleceu ele de volta, porque Deus coloca onde quer, tira da onde quer, porque tudo está dentro da vontade permissiva.
Então é Deus quem estabelece governo, é Deus quem remove governo. Pastor Edir, mas isso é no mundo dos homens. E na igreja? Esse é o nosso assunto dessa noite. E na igreja? Será que a igreja tem autoridade? Será que a igreja, esse princípio de governo é aplicado? Nós, irmãos, principalmente pós-pandemia, nós enfrentamos um desafio muito grande. Há dois fatores acontecendo na igreja, que se a igreja não caminhar rapidamente nessa direção, ela vai continuar tendo problemas bem maiores. Quais são? Primeiro, o fator comunicação. Estamos vivendo a chamada era digital. A informação é muito rápida. Eu estou falando aqui e esse culto está sendo transmitido. Em qualquer parte do mundo, essa voz pode chegar. Qualquer parte do mundo, pastor Austin. Qual o problema? O senhor dá uma palavra aqui, o crente ainda no banco ali. Só o pastor Austin falou um assunto aqui, mas espera aí, deixa eu ver o que diz o reverendo fulano. Ele vai consultar a opinião do reverendo. O outro diz, deixa eu ver o que diz o teólogo fulano. Aí vai consultar. Deixa eu ver o que diz o professor fulano. Cada um buscando. Ô pastor Edir, e é pecado isso? Não. Pecado é você não ter uma base doutrinária. Paulo escreveu para Timóteo e disse assim, Timóteo, saiba de quem tens aprendido e no que fostes inteirado. O que é isso? No que foste ensinado. Por quê? Porque em cada igreja Deus estabelece um governo. E o que é que está acontecendo hoje no mundo digital? Você não precisa de pastor. É o chamado desigrejado. Esse negócio de pastor é tudo igual. Pastor e membro da igreja não tem diferença alguma. Mas interessante que eu li na minha Bíblia, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, que Jesus reuniu os discípulos e fez uma enquete. Ele diz assim, quem diz os homens ser o filho do homem? Ah, Senhor, ele diz muita coisa. Uns diz que o Senhor é Elias, outros diz que o Senhor é Jeremias, outros então pensando que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus fechou a enquete da pesquisa. Eles estão dizendo isso, então. Eu quero saber de vocês agora. E vós? Ele está dizendo, vocês que comem comigo, que andam comigo. E vós, quem dizeis que eu sou? Ninguém responde. Pedro passa à frente, eu respondo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou e disse assim, Simão, não foi carne nem sangue que te revelou. Essa revelação veio do meu Pai. E baseado nessa revelação, eu vou lhe dar outra revelação. Simão, eu vou edificar a minha igreja. De quem é a igreja? Dele. Ele disse, a minha. E a minha igreja, Simão, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo? Do Gênesis até a cruz, todos que morriam descia. Jesus disse, quando eu edificar a minha igreja, quem morrer não desce mais. Porque ir para o seio de Abraão era estar porta a porta com o inferno. Mas a Bíblia diz que no dia que ele deu o brado na cruz, ele desceu, passou do lado de lá, deu uma palavra, levou cativo o cativeiro, estabeleceu diante do altar, onde a Bíblia chama de paraíso, e lá está na presença de Deus. Agora, olha o que diz a Bíblia. Ele diz, Simão, eu vou edificar a minha igreja, e a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti, Simão, eu vou dar a chave do reino. De maneira que o que vocês ligarem será ligado, e o que desligar será desligado. O que Jesus está dando? Jesus está dando exatamente autoridade para Pedro, como líder da igreja, como pastor da igreja. Ele diz, a igreja é minha, mas ele entrega a Pedro
a liderança da igreja. Será, pastor Edi? Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus é assunto aos céus, e agora ele faz a seguinte recomendação: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Diz a Bíblia que eles aguardaram durante 10 dias, quando a presença de Deus veio. Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, de maneira que o barulho dentro do cenáculo atraiu os que estavam na festa fora do cenáculo. Estava acontecendo a festa de Pentecostes. Eles foram atraídos para o cenáculo, e quando chegaram no cenáculo, eles disseram: olha, estes seguidores de Jesus de Nazaré, esse pessoal do cenáculo, estão todos bêbados. Ah, meu irmão, naquele instante, quem se levanta? Levanta Pedro. Para quê? Para fazer a defesa da igreja, porque sobre ele estava a autoridade. A Bíblia diz que ele sai para fora, abriu a porta do cenáculo e ele disse: ei, não tem ninguém bêbado aqui não, isso aqui é o que disse o profeta Joel. E ele começa a pregar, daqui a pouco ele faz o apelo: 3.000 almas aceitam Jesus. Por que isso? Porque ele tem autoridade. Ele faz a defesa da igreja e prega o primeiro sermão da igreja que acabou de nascer no Pentecoste. Quem é ele? Ele é o líder da igreja agora. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, que aquele que desceu, senão também aquele que subiu aos céus e deu dons aos homens. Que dom foi esse? A Bíblia diz: deu uns para pastor, outros para doutor, outros para apóstolos e mestre. Para que ele fez isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. O que é que ele fez? Ele não dá igreja para pastor, mas ele dá pastor para a igreja. E o pastor que ele dá para a igreja é a autoridade que ele estabelece na igreja. E por que ele estabelece pastor da igreja? Para estabelecer um governo na igreja. Então quem é que governa a igreja? É Deus, através da autoridade que ele estabelece. Por quê? Porque o Salmo 115, verso 16, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Deus aos filhos dos homens. Tudo que Deus faz na terra, Deus faz via homem. Tudo que o diabo faz na terra, ele faz via homem. Por quê? Porque a terra não é morada de Deus, a terra não é morada dos demônios. Por isso Paulo disse em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo, porque tanto Deus como o diabo, Jesus disse em João 4, que Deus é espírito. Então, para se manifestar no mundo físico, Deus precisa de um corpo. Até quando Jesus veio não foi diferente. Deus se fez carne e habitou entre nós. João 10:10, Jesus disse assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que entra pela porta das ovelhas. Que porta é essa? O nascimento. Por isso ele nasceu aqui. Ele tinha direito legal de estar aqui, porque ele só podia se manifestar no mundo físico como homem. E por que Deus então usa homem na igreja? Olha a visão de alguns crentes: eu não temo homem. Então você está no lugar errado, irmão, porque aqui quem tem que mandar é homem, quem tem que exercer o governo é homem. Por quê? Porque Deus é espírito, coloca a sua autoridade sobre o homem e governa a partir dos homens que ele estabelece. Pedro então sai para fora, prega o primeiro sermão. Quem é Pedro? É homem. No capítulo 5, irmãos, do livro de Atos, temos mais uma demonstração de que Deus exige respeito à autoridade que ele estabelece. A Bíblia diz que a igreja fez uma assembleia. Para que foi essa assembleia? Essa assembleia foi para discutir o tema da assistência social da igreja. Havia necessidade de cuidar da mesa dos pobres, dos necessitados. O que eles fizeram? Levantaram uma oferta para isso. E nessa oferta perguntaram quem ia doar a propriedade. A Bíblia diz que Barnabé doou. Outros irmãos, diz o capítulo 2 do livro de Atos, também doaram as suas propriedades. Mas nesse dia da assembleia, tinha um casal na igreja, chamado irmão Ananias e irmã Safira. Eles
concordaram de doar a propriedade. A Bíblia diz que quando eles venderam a propriedade, o que aconteceu? O fenômeno que acontece até hoje. Quando o bem vira dinheiro, há um problema. Qual o problema? Mamon passa a operar, o espírito da avareza. O que ocorre? Eles então combinaram entre eles para mentir para Pedro. A Bíblia diz que eles chegaram, primeiro chega Ananias, e Pedro pergunta a Ananias: a propriedade não era sua? Sim. Vendendo não ficava para ti? Porque Pedro pergunta: por quanto vendeste? E ele omite o valor que vendeu. Ele mentiu para Pedro. A Bíblia diz que quando Pedro olha para ele, diz assim: por que deixaste Satanás encher seu coração? Agora olha a palavra do apóstolo: não mentiste a homem, mas mentiste a Deus. Mas espera aí, Ananias estava vendo Deus ali, Ananias estava vendo o Espírito Santo ali. Quem é que está diante de Ananias? Pedro. Mas a autoridade que está sobre Pedro representa a presença do próprio Deus. Amados, isso aqui é muito importante. Qual a minha dificuldade? Enxergar que é Deus governando através de quem Ele estabeleceu. Por isso, quando eu toco em alguém que está numa posição de autoridade, eu nunca toco na pessoa, eu toco na autoridade que está sobre ela. E a autoridade que está sobre ela tem dono. A autoridade que está sobre ela é Deus quem o estabeleceu. Olha o que ocorre, diz a Bíblia, que Ananias profere a palavra: não mentiste a homem. Pedro profere a palavra, Ananias caiu morto. É sério o assunto ou não? Daqui a pouco chega a mulher dele com a mesma fala. Pedro disse: os pés de quem conduziu o teu marido está ali na porta, também levará a ti. O casal morreu. Por que isso, pastor? Diga assim: quebrou o princípio de autoridade. Olha o capítulo 9 do livro de Atos. Diz a Bíblia que Saulo de Tarso é o perseguidor da igreja. Ele está indo com carta para matar crente e prender crente. Sabe o que aconteceu? Jesus resolveu descer para ter um encontro com ele. Diz a Bíblia que Jesus desceu no caminho, encontrou com Saulo no caminho, derrubou por terra. Quando ele cai, que ele levanta, ele pergunta: quem é, Senhor? Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem você... Mas quando é que ele perseguiu Jesus, que ele nunca nem viu Jesus? Quando perseguia um crente, uma autoridade na igreja, ele está perseguindo o próprio Jesus. Aí ele pergunta: o que hei de fazer? O que você vai fazer? Você vai ser crente agora, e você é para mim um vaso escolhido. Como assim? Não, agora já não é comigo. Entra na cidade, escute isso, entra na cidade, aguarda lá, porque lhe será dito o que você há de fazer. Espera aí, meu irmão, se Jesus encontrou com ele no caminho, por que já não salvou ele? Não, mandou ele ir para a cidade e aguardar lá. E sabe o que ele fez? Foi lá e falou com Ananias. Quem era Ananias? Um discípulo da igreja. Olha como Jesus respeita a autoridade que está estabelecida na igreja. Pegou Ananias e disse: Ananias, eu preciso que você vá orar por um homem. Como é que é o nome dele, Senhor? Saulo. Não, Saulo não. Esse aí é matador de crente. Esse aí não dá para orar por ele não. Ananias, você vai. Sabe o que ele fez? Ele deu uma senha para Ananias. Ele disse: Ananias, deixa eu te falar, pode ir lá. Por quê? Primeiro, ele é para mim um vaso escolhido. Segundo, Ananias, pode ir lá que ele já está orando. Porque se está orando não mata ninguém, irmão. Se está orando não trai. Se está orando não fala mal. Se está orando não murmura. Se está orando não é rebelde. Se está orando não anda na panelinha. Se está orando não está atrás de fofoca. Se está orando é diferente. Se está orando pode confiar. Não confie em quem não ora, mas se está orando está debaixo da autoridade divina. Pode ir lá, Ananias, porque ele já está. Ananias já entrou assim, ó.
Paz do Senhor, irmão Saulo, porque se está orando é irmão, se está orando está na comum. E como é que Paulo começa, irmão? Ele não começa mesmo tendo promessa, sem estar debaixo da mão da autoridade da igreja. Atos dos Apóstolos, eu termino aqui, Atos dos Apóstolos capítulo 13, a Bíblia diz que ele está na igreja. Quem é líder na igreja? É Pedro. Quem é líder na igreja? É Tiago. E a ele coube o quê? Ir para o culto de oração. Ele tem revelação, ele tem promessa de Deus, mas ele não começa a igreja por conta própria, ele não começa o trabalho por conta própria. Pastor, Deus me deu uma visão, submeta a tua liderança. Pastor, Deus me falou, submeta a tua liderança. O próprio Jesus apareceu com ele no caminho, e ele continuou submisso à liderança da igreja, que era Pedro, era Tiago, quietinho lá. A Bíblia diz que ele foi para o culto de oração, Atos capítulo 13, e de repente, sabe quem veio no culto de oração? O Espírito Santo. O Espírito Santo ainda vem em culto de oração, viu, meus irmãos? O Espírito Santo ainda vem. Pastor, eu estou querendo ser cheio do Espírito Santo. Vem para o culto de oração, onde ele está lá. Vem para o culto de oração. Pastor, não dá para fazer uma oração depois do culto, não tem milagre não, meu irmão. Tem que estar lá no culto de oração, orando, jejuando. Aí o Espírito Santo vem, e se ele te encontrar no culto de oração, ele te encontra no lugar certo para te encher. Diz a Bíblia que o Espírito Santo desceu no culto de oração. E sabe o que o Espírito Santo fez? Falou no culto de oração. E qual foi a fala? Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Que é isso, irmão? Ele vai na primeira viagem missionária. Onde é que ele vai? Diga comigo, na garupa de Barnabé. Ele não vai como primeiro, ele vai como segundo, porque quem não aprende a ser segundo nunca vai ser primeiro. Quem não aprende a servir nunca vai ser servido. Ele começa debaixo da autoridade, ele vai para a obra missionária debaixo da autoridade de Barnabé, para reconhecer a autoridade que estava sobre ele. Quanto pode dizer amém? Meus irmãos, essa é a palavra de Deus dessa noite. Honre, reconheça essa autoridade, porque ela é canal de Deus para a tua vida. Ela é canal de Deus para a tua vida. Aonde tiver autoridade, reconheça, tema e honre, porque através dele vem a bênção de Deus.